Fala, cartoleiros! Depois de conquistar quase 500 cartoletas em 2020, eu vou te mostrar o que você precisa fazer para ganhar cartoletas na primeira rodada de 2021. Ganhar cartoletas é extremamente importante e esse vídeo aqui vai ser totalmente direto ao ponto para você conseguir fazer isso. Na temporada de 2020, como eu falei, eu fiquei entre os 150 melhores do Brasil no Nacional com cartoletas, tá? Foi quase 500 cartoletas que eu tive na temporada passada. Eu vou passar um pouquinho para vocês das estratégias que eu usei para conseguir isso aqui, ok? Então vamos lá, pessoal. Basicamente, para vocês começarem a entender, a primeira rodada do Cartola é muito importante. Talvez é uma das rodadas que vai definir o seu ano. Por quê? A maioria dos cartoleiros cometem um erro de começar a primeira rodada já querendo pensar em imitar. Por exemplo, vou escalar aqui o Gabigol, vou escalar aqui o Luciano contra o Fluminense, tem lei do ex aqui, o Galhardo contra o Inter também, show de bola, Nátio Fernandes, o Vina, não dá mais para escalar. Então assim, primeira coisa, já é muito difícil de você escalar na primeira rodada por conta da quantidade limitada de cartoletas que você só tem 100. Todo mundo só tem 100, tá? Não se assuste, não vai falando, nossa, eu tô sendo roubado pelo jogo. Não é bem assim, tá? Temporada passada eu tava com quase 500, eu resetei, voltei para 100 aqui. Então, todo mundo começa com 100, tá? E um erro muito comum da galera é, na primeira rodada, escalar jogadores caros. Isso aqui é um erro comum, tá? Não faça isso na primeira rodada. Segunda dica, cuidado em gastar todas as suas 100 cartoletas. É um outro erro muito comum. Você não deve gastar tudo que você tem na primeira rodada. E terceiro, para você entender como funciona o sistema de valorização. Pessoal, o sistema de valorização ele é individual. Então vamos supor, Gabigol. Primeiro eu vou te explicar quanto que é a conta, mais ou menos, para saber se o cara vai valorizar ou não. É o seguinte, essa aqui é a conta, ó, você vai pegar o preço dele, que no caso do Gabigol é 22, e você vai multiplicar por 0,45. Essa aqui é a conta mais aproximada que a gente já chegou, ok? Isso aqui no total dá 9,9, basicamente 10 pontos. Então, para o Gabigol valorizar, ele precisa fazer mais do que 10 pontos. O que é valorizar? Valorizar é quando você ganha cartoletas. Então vamos supor, você está com o Gabigol no seu time. O Gabigol e mais 10 peças. E o técnico, né? Então mais 11 peças e o Gabigol. O que acontece? Se o Gabigol vai lá, ele precisa fazer aqui no mínimo 10 pontos para valorizar. Se ele vai lá e faz 2, ok? Ele vai desvalorizar, ou seja, é como se fosse a bolsa de valores, ele desvaloriza, ele perde o valor dele. Então se você tem ele custando 22 cartoletas, vamos supor que ele perde 2 cartoletas nessa rodada, que ele vai mal, não faz esses pontos aqui que ele deveria ter feito para valorizar, não consegue bater essa meta, o Gabigol vai desvalorizar, ele vai perder o seu valor. E com isso, você, por ter comprado ele, também perde o seu valor. Então, se o Gabigol perdeu 2 cartoletas, para a próxima rodada, ao invés de você começar com 100, você vai começar com 98 cartoletas. Então isso é um problema, tá? Porque ano passado tinha muita gente que chegava na quinta, sétima, oitava rodada e tava ali com 100 cartoletas ainda, tá? Então isso é um problema gigantesco na hora de escalar. Eu, por exemplo, na quarta, quinta rodada já tinha passado das 150 cartoletas e eu consegui escalar quem eu queria. Então isso ajuda demais para pontuar. João, quantos pontos você fez? Cara, ano passado eu fiz 2.675 pontos, uma pontuação muito boa também. E isso só aconteceu por conta da cartoleta, que eu valorizei bastante no começo, soube aproveitar esse momento para valorizar, ok? Então aproveite também. Voltando aqui no time, no sistema de valorização. O sistema é individual, ok? Então vamos supor, Gabigol, você escalou o Gabigol, ele foi lá e perdeu 2 cartoletas. Só que você também escalou aqui o Cauê do Corinthians, tá? Olha, ele custa 2 cartoletas. Então fazendo a conta aqui do Cauê, ó, 2 vezes 0,45, 1 ponto. Vamos supor que você escale o Cauê, ele faça 5 pontos e valoriza aí 3 cartoletas, ok? Então o que o Cartola vai fazer no fim da rodada? Ele vai somar a valorização de todos os seus jogadores, inclusive do técnico. O técnico também valoriza. Ele vai somar tudo isso aqui e vai dar uma valorização final. Então o que acontece? Gabigol, por exemplo, perdeu 2. O Cauê ganhou 3. Então no seu time geral aqui, você está ganhando uma cartoleta. Vamos supor que você coloca outro atacante.
Você vai lá e coloca o Guilherme Pato, beleza? Guilherme Pato custa 3. Então, fazendo a conta aqui do Guilherme Pato, 3 vezes 0,45. Guilherme Pato precisa fazer 1,40. Vamos supor que ele vai lá, faz um gol e valoriza também, ganha 4 cartoletas. Show? Gabigol perdeu 2, Guilherme Pato ganhou 4 e Cauê ganhou 2, né? Foi isso que eu falei? Show de bola, então. 2 mais 4, 6. Perdeu 2 do Gabigol, você ganhou 4 cartoletas com seus atacantes. Ok? Então é individual, não importa quantos pontos você for fazer. Eu já vi time fazer 100 pontos e desvalorizar, e também já vi time fazer 40 e ganhar 10 cartoletas. É isso aí. Ano passado, no meu time de valorização, eu fiz menos de 2.000 pontos, foi 2.100 pontos, eu acho, alguma coisa assim. E fiz 500 cartoletas, tá? Então a pontuação não determina. Se seu time fizer 100 pontos, você pode desvalorizar, e se seu time fizer 40, você pode ganhar cartoleta. Valorização não tem relação com a pontuação geral do seu time. Como o Cauê, por exemplo, precisa fazer 1 ponto, vamos supor que ele faça 1,5 ponto. Ele foi ruim, só que mesmo assim ele já valoriza. Já o Gabigol, se fizer o mesmo 1,5 ponto, ele precisa fazer 10. Então o que vai acontecer, se ele fizer 1,5 ponto, ele desvaloriza, ok? Então é individual, não importa quantos pontos seu time geral fez. Vou dar outro exemplo. Vamos supor que o Gabigol faça gol, faça 8 pontos. Ainda assim, ele não vai bater a meta dele. Então o que vai acontecer? Ele vai desvalorizar mesmo indo bem, mesmo fazendo ali seus 8 ou 9 pontos, ele não valoriza, porque ele precisa de no mínimo 10. Mínimo. E o mesmo se aplica no seu time todo, tá? Então você vai escalar todo o seu time usando essa fórmula aqui, ó. Valor do jogador multiplicado por 0,45 vai dar um valor aqui. E esse valor é o tanto que o cara precisa fazer, o tanto que o jogador precisa fazer para ele começar a valorizar, ok? Então se ele fizer, por exemplo, aqui é o valor do Guilherme Pato, ele precisa fazer isso aqui. Se ele fizer menos que isso, se ele fizer 0 pontos, ele desvaloriza, ok? Então cuidado, faça essa continha para você saber quanto que mais ou menos o jogador tem que fazer nessas primeiras rodadas, ok? E é claro que você não precisa focar 100% em valorização e esquecer pontuação. Pelo contrário, você pode muito bem escalar jogadores que você acredita que vai mitar e ao mesmo tempo que podem valorizar. Exemplo, vamos lá. Walter custando 5 cartoletas, barato e tem chance de imitar. Outro exemplo, o Kehler da Chapecoense, Richard, tá? Ótimas opções aí para valorizar e pontuar também. Vamos pegar um atacante aqui, por exemplo, o próprio Guilherme Pato, baratinho e tem chance também, muita chance de valorizar. Gilberto custando 5 cartoletas, ótima chance. Cleiton, tá? Torok do Sport, jogador rápido. Luiz Henrique, Luiz Fernando, olha só. Tem o Perotti, centroavante da Chape, muitos bons jogadores por aqui, ó. Pablo do São Paulo, custando 7 cartoletas, numa fase boa. Enfim, são diversos jogadores aqui que, se você parar para analisar, não são caros e tem grandes chances de pontuar e ao mesmo tempo valorizar. Nessas primeiras rodadas, uma coisa que eu gosto de fazer, fugir de jogadores mais caros que 12 cartoletas. Eu coloco um filtro aqui pro Cartola nem me mostrar jogador mais caro que 12. Vou lá filtrar e pronto, acabou. Ó, que todos os jogadores que vão me mostrar é abaixo de 12. Assim eu nem fico pensando em fazer sacrifício para escalar jogador caro. Você também tem que aprender a pensar no longo prazo, ok? Você tá na primeira rodada. O que acontece? Muitas pessoas esquecem valorização, só quer pontuar, pontuar, pontuar. E aí, muitas vezes, o pessoal fica com aquela ansiedade. Ah, João, vou perder minha primeira rodada, minha segunda rodada, minha terceira, quarta rodada, valorizando enquanto os outros caras da minha liga estão pontuando. Eu não vou ficar para trás? Não, por quê? Você perde 4 rodadas ali mesclando seu time e depois você tem mais 32 rodadas só para pontuar. Enquanto o seu adversário faz 4 rodadas só pensando em pontuar, esquece valorização, pode até ganhar uma vantagem de você nessas primeiras 4 rodadas, porém o Cartola é um jogo ali de longa data, você tem que pensar longe, visão, né? Você tem que ver que são 38 rodadas até o fim. Enquanto seu parceiro ali, seu concorrente, em 4 rodadas, tá ali pontuando, 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 chega a abrir pontos de você, você fica naquela ansiedade, ai meu Deus, e agora? E agora, tranquilidade. Na quarta, quinta rodada, você vai estar ali com as suas 140, 150 cartoletas, enquanto ele vai estar sofrendo com 100, 90 cartoletas para escalar o time. Então é sempre pensando lá na frente, tá? São 38 rodadas. Mesma coisa da galera na pontuação. Ai, João, fui mal essa rodada. O que eu faço? Tô desesperado. Calma, tem mais 37 rodadas. Não é por uma rodada que você vai perder sua liga, não é por uma rodada que você vai ficar para trás. Calma, vamos recuperar, tá? E foi com esse pensamento que eu fiz
500 cartoletas quase e também quase 2.700 pontos na temporada passada. Bom, pessoal, eu vou montar aqui para vocês agora um time bem simplesinho para mostrar para vocês basicamente como que seria o meu time para essa primeira rodada, só para vocês entenderem. Mantendo aquele filtro de até 12 cartoletas. Se você quiser, você pode até abaixar esse filtro aqui para, sei lá, 10, 9 cartoletas. Lembre-se, você tem 100 cartoletas para escolher 12 peças. Então, matematicamente, você tem 8 cartoletas para gastar por posição. Eu gosto de colocar no filtro aqui mais ou menos 12, porque às vezes eu coloco um meia custando menos que 8, depois um atacante que custa mais que 8. Então, assim, a média é você gastar no máximo até 8 cartoletas para dar certo de você escalar seu time, ok? Se um zagueiro seu você colocou custa 10, o outro tem que custar 6. Porque senão você vai prejudicar as outras posições do seu time. Tem que pensar nessas coisas, tá? Primeira rodada o pessoal acha que é besteira, vai escalar qualquer um e pronto. Mas não, é uma das rodadas que tem que ter mais estratégia. Então vamos supor, vamos lá, eu tô nos atacantes aqui. Se eu colocar um atacante, lembrando que eu tenho aqui, ó, 8, 16, 24 cartoletas para gastar com os meus atacantes. Se eu tenho 24 cartoletas e no meu primeiro atacante eu vou lá e coloco, sei lá, Savarino de 10, eu tenho mais 14 cartoletas para mais 2 posições. Vamos lá, vamos supor que eu coloque aqui então 14 cartoletas, hein? Vou pôr o Rodolfo, sobrou 7, e o Pablo, 7. Show de bola. Gastei meu orçamento. Por que isso, João? Que confuso, né? Cara, uma coisa que eu gosto de fazer, porque dessa forma eu consigo medir quanto eu posso gastar por posição para não bater as 100 cartoletas. Se você gastar 8 por peça, olha lá, vamos multiplicar aqui de novo, ó. 8 vezes 12, você vai gastar no total 96, não vai gastar as 100 cartoletas e ainda sobra 4, tá? Então é uma conta que eu gosto de fazer. Se você não entendeu ou se você não gosta de fazer isso, tudo bem, sem problema. Só entenda que você não pode passar das 100 cartoletas, é impossível, e também eu não recomendo você gastar as 100 cartoletas. Sempre deixe sobrando ali umas 3, 4, 5, no mínimo isso de cartoletas, ok? Então vamos lá, vamos escalar o time logo, sem mais explicações, acredito que agora vocês já entenderam. E antes de escalar o time, peço para você deixar o seu like aqui, se inscrever no nosso canal, que eu tenho certeza que eu já estou te ajudando bastante com essas dicas aqui. Eu acho que a gente tem bastante goleiros bons por aqui. E o melhor, na minha opinião, deve ser o Walter, tá? Jogando em casa, custa 5 cartoletas apenas. É um dos mais escalados na posição por enquanto. Foi escolhido como bons e baratos da posição. Jogava muito pelo Corinthians e eu acredito que nessa rodada contra o Juventude deve manter os 5 pontos de saldo de gol, deve fazer defesas. Então o Walter vai ser o meu goleiro nesse time aqui. Nas laterais, pessoal, nas laterais a gente tem alguns laterais bons por aqui. Felipe Luiz, ótimo lateral. Inclusive ele vai ser o primeiro. Eu sei que é um jogo difícil contra o Palmeiras, mas tudo indica que ele vai fazer bastante desarmes. Acho que é uma boa, vou fazer essa aposta, custando apenas 5, ele foi escolhido como bom e barato da posição, então dá para aproveitar isso, né? Vamos lá, fazer a continha dele aqui, 5 vezes 0,45, é a mesma conta do Walter, né? O Walter também custa 5, então fazendo essa continha aqui, 2,25, é isso que o Felipe Luiz e o Walter precisam fazer para valorizar. Tá aí pensando aí numa possível valorização, se ele fizer aí 3, 4 pontos, ele já valoriza. A gente tem o Wendel aqui também, que já vai começando a ficar caro, ó. Arana custando 9, Saravia custando 10, olha, acho que compensa, hein, dependendo. Contra o Sport, deixa eu ver. Eu vou fechar aqui no Igor Vinícius, cara, eu acho que o Igor Vinícius do São Paulo tá jogando bem, muito veloz, participa bastante do ataque, o São Paulo pode chegar nesse jogo sendo o campeão paulista, quem sabe, então por enquanto vou fazer essa aposta aqui no Igor Vinícius, jogo em casa, ele precisa fazer 2 pontos aí para valorizar, pode dar uma assistência aí que ele já valoriza, então acho que o Igor Vinícius vai muito bem nessa rodada. Não sei porque eu tô achando que o São Paulo não vai sofrer gols nesse jogo, então acho que o Igor Vinícius vai mitar. Não é meu time oficial, né, até porque faltam aí 11 dias pro primeiro jogo, então não é meu time oficial. Aqui na zaga, pessoal, a gente tem bastante opções. A primeira delas acho que é o Zé Gabriel, né, custando 4 cartoletas, Inter contra o Sport. Acho que o Inter não sofre gols pro Sport, então acho que o Zé Gabriel deve muito bem. Vamos apostar nele, custando 4 cartoletas. Fazendo a conta aqui, ó, 4 vezes 0,45. 2 pontos. 2 pontos ele já valoriza. Show de bola. Mais uma opção, a gente tem o Laércio, muito bom jogador. João Victor do Corinthians também contra o Atlético Goianiense. Mas eu vou de Léo Ortiz. Acho que fora de casa o Léo Ortiz deve ser bem exigido. Vai fazer bastante roubada de bola. Mais um custando 5 cartoletas, né? Então ele precisa fazer aí mais ou menos uns 2 pontos
1,5 para valorizar. Então, show de bola. Nossa defesa tá formada, bem baratinha. Todos aqui com grande chance de ir bem, né? Técnico. Vamos ver um técnico aqui bom pra gente escalar. A gente tem o Moser. Nome legal, né? Moser. Lisca doido. Bom nome também. Ó o Diniz aqui. Eu vou postar aqui no Alberto Valentim, né, gente? Custando 2 cartoletas, tá muito baratinho. 2 vezes 0,45. 1 ponto que ele fizer. E é bem provável que ele vai passar desse 1 ponto. Jogando em casa, Cuiabá pra mim vence o jogo. Então vou com o Alberto Valentim. E fechou aqui já a nossa defesa com 26 cartoletas. Então basicamente agora a gente tem 74 cartoletas para 6 posições. E aqui a gente pode até gastar um pouquinho mais. Ok, ó, por exemplo, a gente poderia escalar o Gerson por aqui. Temos o Nenê, ó, lei do ex, Everton Ribeiro contra o Palmeiras, Rodriguinho contra o Santos, ó, são bastante opções boas. É, o Benítez, né, pelo que ele tá jogando, acho que ele tem que estar no nosso time. Jogando em casa ainda, cara, Benítez, primeiro nome. Tem o Lima, lei do ex, será, hein? Otero contra o Atlético Goianiense, Luan. E agora, hein? Será que o Luan contra o Atlético Goianiense? Acho que é um nome bom, hein, galera? Acho que é um nome bom. Vamos apostar no Luan? Vamos apostar no Luan. Por mais que ele não tenha feito um bom clássico contra o Palmeiras, tá numa fase boa. Eu acho que contra o Atlético Goianiense, tá custando 6 cartoletas, né? Vou pegar aqui 6 vezes 0,45. 2 pontos, 3 pontos ele precisa fazer. Se ele finalizar algumas bolas, roubar a bola, ele já faz isso. Então, pra mim, vai ficar no meu time por enquanto, tá? Vamos ver se tem mais alguma opção boa. Aqui já tá ficando mais barato os jogadores, né? Ó, o Maurício aqui do Inter também. É, por aqui acabou os jogadores baratinhos. Vamos tirar o filtro? Tem o Vina aqui, ótimo jogador. Claudinho, Veiga, Edenilson, cara, bom jogador, hein? Pessoal, acho que eu vou de Arrasca em casa contra o Palmeiras. Vou de Arrascaeta, vou apostar um pouquinho. Nosso time tá bem baratinho, então acho que vale a pena uma aposta. 15 vezes 0,45. A Arrascaeta precisa fazer aí 7 pontos. É uma aposta bem arriscada, tá? Confesso pra vocês. Eu vou fazer isso porque eu tô achando que o Arrascaeta vai mitar nessa rodada. Tô achando, em casa, contra o Palmeiras. Vem se dando bem contra o Palmeiras, né? Eu acho que o Arrascaeta vai acabar fazendo um golzinho e já vai bater essa meta. Só que, agora vocês entendem o porquê que é complicado escalar jogador caro. Ó, Arrascaeta, precisa fazer 7 pontos. Se ele for mal e fizer 1, imagina o tanto que ele vai desvalorizar se ele fizer 1 ponto, né? Então, muito ruim escalar jogadores caros. Só escale se você tiver confiança. Eu, por exemplo, acredito que o Arrascaeta vai fazer mais do que isso na primeira rodada. É um jogo difícil, acho que vai ser jogo de gols para os dois lados. Então, o Arrascaeta, na minha opinião, faz mais do que isso. Então, por isso eu vou escalar ele. Se você não tiver confiante, não tem problema, pode tirar o Arrasca. Tem bastante e-mail por aí. Vamos lá pro ataque. Eu pensaria em pôr o Gabigol pelo histórico dele contra o Palmeiras, mas é muito difícil. 22 cartoletas. Vai acabar com o orçamento, olha lá. Ó. Acaba com o orçamento, não tem como. 15 cartoletas já achei caro, imagina 22. Muito difícil. Olha só, o Gabigol precisa fazer, como a gente já fez a conta aqui, né? 9,9. É muito caro. Se ele fizer um gol, ele não valoriza ainda. É muito, gente, é muito. Não tem como. Eu não consigo escalar. A gente tem o Galhardo custando 15 também. Mas aí a gente tem que escolher ou o Arrascaeta ou o Galhardo, né? Os dois, o time já pesa um pouco. Eu vou ficar com o Arrascaeta, tá? Vou ficar com o Arrascaeta. Vamos ver outras opções. A gente tem o Savarino aqui custando 10. Basicamente, é só fazer na cabeça, né? 4,50 ele precisa fazer. Deixa eu ver se eu tô bom de matemática aqui. 4,50. Show de bola. Então acho que o Savarino faz mais do que isso, né? Uma assistência que ele der, ele já bate. Vamos ver mais algumas opções. Temos o Rossi por ali. Acho que o Pablo do São Paulo, né? Vem uma fase boa. Vamos ver aqui quanto que ele precisa fazer. Teoricamente, a gente já fez, né? 7 vezes 0,45. 3 pontos, né? A partir disso aqui, ó. Se ele fizer uma assistência, ele já passa também. Já valoriza, então acho que é bem possível. Temos o Perotti, mas como eu já coloquei o Léo Ortiz aqui, não dá certo. Eu vou de Gilberto. O Gilberto custando 5 cartoletas, tá bem barato mesmo, vou com o Gilberto. Temos mais aqui, ó, 2 atacantes bons com 5 cartoletas, Guilherme Pato, mas eu vou ficar com o Giba mesmo, Giba Gol. E ali, ó, montei um timão, tá um time bom pra caramba esse aqui, custando 78 cartoletas. Ah, João, quero trocar o Alberto Valentim, beleza, troca ele aí, ó, a gente tem bastante opção por aqui. Ah, vou pôr o Hernan Crespo, vou pôr o Miguel Ángel, pode pôr, mas eu vou fechar aqui com o Alberto. Show?
Então essa aqui é a minha base, né? Meu time aí de valorização. Vai dar uma Arrascaeta, né, pessoal? Eu tô com tanta confiança nele assim. Então vou com a Arrasca. Meu time eu escalei com 78 cartoletas. E basicamente, o que mais precisa fazer ponto é a Arrascaeta, precisa fazer 7. De restante, se qualquer outro jogador aqui fizer 5 pontos, já valoriza, tá? Então, vamos supor que todo mundo faça 5 pontos e o Arrascaeta faça 7. Vamos multiplicar isso aqui. 5 vezes 11, 55, mais 7 do Arrasca, 62 pontos. Se eu fizer 62 pontos, em média, né? Se todo mundo bater suas metas, 62 pontos, eu já valorizo com todos os jogadores. Acho que vocês entenderam a conta, né? Como eu já expliquei, é individual o sistema de valorização, né? O Pablo vai ver quanto que ele valorizou. O Pablo valorizou, vamos lá, 2,33. Ok. O Gilberto valorizou quanto? O Gilberto valorizou 1,97. Beleza. Savarino. O Savarino valorizou 0,47. Ok. E o Arrascaeta? O Arrascaeta perdeu cartoleta. O Arrascaeta perdeu 1,9. Então, já vai diminuindo. E o Benítez? O Benítez ganhou 0,77. Entendeu? Então, o Cartola ele vai fazer essa conta geral do seu time. Quanto que cada um fez no fim da rodada. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse resultado aqui. Vamos supor que minha valorização final foi essa. E vai somar com o tanto de cartoleta que eu tenho. Então, vai somar com as 100 cartoletas que eu tinha antes. E para a próxima rodada, ao invés de eu ter 100, eu vou ter 103 cartoletas. João, quanto que é ideal valorizar nessa primeira rodada? Olha, primeira rodada eu diria para você valorizar no mínimo 5. Mínimo 5 cartoletas. Por isso, um time tão barato assim. É bem provável que esse time aqui valorize aí umas 10 cartoletas, é o que eu espero, esse time aqui. E aí com essas 10 cartoletas para a próxima rodada a gente já ganha aí mais umas 10, mais umas 15. E na terceira rodada mais 10, 15, quando a gente vê já tá com mais de 150. Podendo escalar quem nós quer e acabou, né? Imitou, beleza? Então é essa a intenção da valorização, todas as contas, nossa, foi um aulão completo aqui para vocês, né? E por falar em aulão, por falar em estatística, em informações e muito mais, pessoal, eu tô dando um aulão gratuito sobre tudo. Eu tô analisando todos os jogadores, todos os times, tudo, gratuitamente. Para isso, só você clicar aqui embaixo, tem um link, vai abrir esse site aqui para você. Então você vai clicar no botão aqui e vai preencher os seus dados, bem simplesinho. Só para você conseguir entrar no meu grupo do WhatsApp para receber mais dicas, mais informações, é tudo de graça, tá? Então não perde tempo, clica aí agora, vamos mitar junto, beleza? Se você gostou desse vídeo aqui de valorização, deixa aqui nos comentários sua opinião, se inscreve no canal, deixa o like. 2021 a gente vai mitar muito, tenho certeza que eu te ajudei, tá? Então me ajude também. Entra aqui no meu site e se cadastra, entra lá no grupo do WhatsApp, manda esse vídeo pros amigos, tamo junto, tá? E amanhã vou soltar mais um vídeo falando sobre o banco de reservas. Pessoal, tô com dúvida aqui do banco de reservas, como funciona? Olha, você viu que eu consegui confirmar meu time sem pôr ninguém no banco. Por que eu fiz isso? Como funciona? Amanhã eu posto aqui no canal um vídeo explicando o banco de reservas, ok? Show de bola? Deixa o like aí, se inscreve, até amanhã, bora mitar. Fui!